Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Bastidores da Jornada. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Marcela Drummond. Eu sou sócia de uma imobiliária aqui em Belo Horizonte, a FK Imóveis. Sou mãe do Levi, esposa do Felipe, e eu gravo aqui esse podcast para você, para te ajudar um pouco aí na sua vida, te ajudar a ter mais resultados na sua carreira, na sua profissão, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, né? Enfim, ter uma vida um pouquinho melhor e com mais resultados. No episódio de hoje, eu vou falar sobre alinhamento de casal, né? Sobre um alinhamento que eu acredito que é muito importante haver entre um casal. E aí, o que é isso, né, Marcela? O que é esse alinhamento e por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Aconteceram algumas coisas assim nas últimas semanas que me trouxe esse tema que eu considero muito importante. A primeira coisa foi o seguinte: eu fiz uma entrevista com um candidato para gerente aqui na empresa, né, para gerente de vendas aqui na FK Imóveis, e ele, no final da entrevista, eu falei com ele assim, o que precisa, né, para você vir trabalhar com a gente, quais são os seus planos e tudo. E ele falou assim, olha, eu preciso, para mim tá fechado, eu gostei muito da proposta, mas antes eu preciso alinhar com a minha esposa. Eu preciso conversar com ela, porque não é uma decisão só minha, é uma decisão minha e dela. E eu, sempre quando... Isso já aconteceu outras vezes também, de pessoas me falarem isso, que não aceitariam de imediato a proposta, porque precisariam alinhar com a esposa, com o marido. E eu sempre acho isso fantástico. Quando a pessoa fala isso comigo, eu falo, que bom, é isso mesmo. Por quê? Porque isso me traz confiança. Se a pessoa fala assim comigo, não, eu sou casado, mas está aceita a proposta, eu fico com o pé atrás. Poxa, será que a esposa, o marido, está alinhado sobre o nível de dedicação que ele vai ter que entregar aqui? Sobre o valor do salário, o valor da comissão? Tudo isso precisa ser alinhado. Quando a pessoa não me fala sobre esse alinhamento, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque quando não há um alinhamento, dificilmente aquilo vai dar certo. Ou vai dar errado, porque, né, nesse caso, por exemplo, de um cargo de gerência, que a pessoa precisa se dedicar muito. Se a pessoa não alinha isso previamente com a família, com a esposa, com a família, muito provavelmente, quando ele começar a chegar muito tarde em casa, começar a ter que se dedicar muito tempo, vai haver ali uma briga, né? Não uma briga, mas uma confusão, né? Um problema ali relacional. E muitas vezes esse problema relacional vai afetar o profissional dessa pessoa. E aí o que vai acontecer? Ou ele vai desistir lá na frente do cargo, ou ele vai romper com a esposa e com a família, e isso também de qualquer forma não é bom. Então, esse alinhamento é o tipo de coisa que precisa haver entre os casais, precisa haver entre as famílias. Toda grande decisão, ela precisa ser alinhada com a família, precisa ser alinhada com as pessoas envolvidas, né? Então, esse alinhamento, ele me diz que o casal e que a família está em sintonia com relação às decisões. Porque quando a gente casa, né, eu acredito muito que as decisões, elas não são só mais de um e de outro. Elas passam a ser do casal e da família, né? Eu não posso tomar nenhuma decisão, nenhuma grande decisão, sem consultar o meu marido, Felipe. Por quê? Porque toda grande decisão que eu tomar vai afetá-lo e vai afetar a nossa família, né? Eu não posso simplesmente falar assim, amor, eu decidi que eu agora não vou mais trabalhar na FK Imóveis, eu arrumei um emprego novo. Tipo assim, oi, da onde você tirou isso? Isso nos afeta muito, né? Isso muda toda a estrutura da empresa. Da empresa não, da família. E esse alinhamento
ele começa no macro, né? Então, é um alinhamento que começa como um planejamento de vida. Quando você está em casal, você vai casar com aquela pessoa, ou você já se casou, já tem filhos, os planos, eles precisam ser em conjunto. Todo início de ano, eu e o Felipe, a gente faz um planejamento do nosso ano. E não é eu fazendo o meu planejamento e ele fazendo o planejamento dele. A gente faz um planejamento da família. O que a gente quer realizar esse ano? A gente quer viajar ou não quer? Quantas viagens a gente quer fazer? A gente quer fazer uma viagem grande ou não? E além disso, o que a gente quer? Onde a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Tudo isso é alinhado entre a gente. É um plano do casal. Porque pensa, por exemplo, se eu agora resolvo que eu quero daqui a 5 anos estar morando no exterior. E ele fala assim, não, daqui a 10 anos, na verdade, eu queria estar morando na fazenda. Eu queria mesmo era ir para a roça. O que vai acontecer? Possivelmente, muito provavelmente, lá na frente, ou logo ali na frente, vai haver uma ruptura, uma cisão dessa família. Por quê? Porque os sonhos, os desejos, os planos não estão alinhados. Então começa com um alinhamento de longo prazo. O nosso alinhamento tem que ser feito de longo prazo. E aí depois isso vai passando para as decisões menores, para as micro decisões. Então, se eu quero, né, por exemplo, eu e o Felipe, a gente tem muito alinhado aonde a gente quer estar morando daqui a 3 anos, aonde que a gente quer estar morando daqui a 5, daqui a 10 anos, como que a gente quer que a nossa vida esteja, como que a gente quer que os nossos negócios estejam, como que a gente quer a nossa família. A gente tem isso tudo já desenhado e planejado. Então, quando eu tenho isso desenhado e planejado, fica mais fácil, as decisões ali no dia a dia ficam mais fáceis, né? Fica mais fácil a gente alinhar o que precisa ser feito no hoje, no agora. Eu vejo muitos casais chegarem para a gente aqui na empresa, e isso é muito triste, chegarem para a gente para comprar um imóvel e no meio do processo eles se separarem. Isso acontece muito frequentemente, infelizmente. Por quê? Porque a mulher queria uma coisa e o homem queria outra. E aí, naquele processo ali de não ter alinhado antes as expectativas, os desejos, os sonhos, eles acabam rompendo. É tanta pressão ali nesse processo de decisão, de escolha de um imóvel. Por quê? Porque quando você vai comprar um imóvel, você está ditando ali o rumo da família. E aquilo ali gera uma pressão tão grande no casal que eles acabam se separando. E isso é muito triste. O que isso me mostra? Que os desejos deles não estavam alinhados. E aí, gente, é claro que cada um vai ter uma opinião diferente, né? Veio escolher um imóvel. A mulher queria um imóvel de 3 quartos, o homem um de 2. A mulher queria com área de lazer, o homem não queria. Tudo bem, são gostos diferentes, né? São pontos de vista diferentes. Isso aí não é normal acontecer e precisa haver um consenso ali entre os dois. Mas o que é mais problemático é a ruptura e a indecisão, ou aos dois pontos de vista diferentes sobre comprar ou não, sobre se é o momento ou não. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê as mulheres tomando a frente da decisão e querendo, e o homem só segurando, o homem só travando, porque naturalmente o homem ele tende a ser mais medroso, tende a querer mais ficar na zona de conforto dele. Então, isso acaba levando a essa cisão ali entre a família, né? Porque não houve esse pré-acordo, os dois não estão olhando para o mesmo lugar. Quando os dois estão olhando para lugares diferentes, a tendência é que realmente isso tenha uma ruptura ali naquela relação. E aí, gente, eu gosto sempre de olhar aqui para eu ver minhas anotações para eu não perder nada. Eu vou dar um outro exemplo, que é o seguinte. Eu e o Felipe, né, eu gosto sempre de dar o meu exemplo, porque eu vivo isso na prática, e eu trago aqui para vocês apenas o que eu vivo na prática. Eu e o Felipe, essa semana, por exemplo, a gente teve um alinhamento, e eu gosto sempre de falar que um alinhamento ele tem que ser constante.
Toda semana, todo dia, se for preciso, todo mês, sempre tem que haver alinhamentos e realinhamentos. Por quê? Porque a vida da gente vai mudando, né? Eu fiz um alinhamento com ele lá em janeiro, por exemplo, para o que a gente queria para esse ano. Mas o plano é uma coisa, a vida é outra, né? Então, vou dar um exemplo. Essa semana, eu e o Felipe, ele me chamou para conversar, porque ele falou assim comigo, amor, a gente tinha algumas semanas atrás, ele tinha falado assim, olha, agora, né, por uma configuração aqui da empresa, eu vou começar talvez a chegar um pouco mais cedo em casa. Aí eu falei, beleza, mas vamos ver como que vai ser e tudo. E aí, essa semana ele me chamou e falou assim, amor, não está... Na verdade, eu tinha falado com ele assim, eu acho que ainda não está na hora. E aí ele falou assim comigo essa semana, amor, eu preciso fazer um alinhamento com você. Eu tinha falado com você que eu ia começar a chegar mais cedo em casa. Você tinha me falado que talvez não fosse a hora, mas eu fico lá no trabalho às vezes querendo sair rápido para ficar com você, para te dar suporte em casa e tudo. Mas realmente você tem razão, ainda não é a hora. Então eu quero alinhar com você que ainda nos próximos meses eu vou continuar me dedicando muito à empresa. Tudo bem para você? Se eu continuar chegando mais tarde em casa, no sábado eu continuar chegando tarde? Eu falei, tudo bem, meu amor, não tem problema, está alinhado. Então, se não há essa conversa, percebe, se não há essa conversa, quando ele chega em casa eu fico com raiva. Quando ele ele trabalha no sábado, eu fico com raiva. E aí eu vou guardando aquilo, talvez eu não fale, eu vou guardando aquilo, de repente tem uma briga, tem uma discussão, tem uma ruptura. Então, esse alinhamento é muito importante, de tempos em tempos, e toda vez que for necessário, a gente alinhar e realinhar, porque os combinados, eles têm prazo de validade, né? Às vezes você combina uma coisa, e daí um tempo acontece algo que aquele combinado não faz mais sentido, você precisa recombinar. E eu vejo que esses combinados, quando a gente consegue fazer esses combinados, esses alinhamentos, a vida fica muito mais leve, sabe? Às vezes eu vejo assim, por exemplo, a pessoa virou mãe, né? Teve um filho e tudo, e não foi combinado qual que seria o papel do pai e qual que seria o papel da mãe na condução daquela nova criança. E aí a mãe se sente sobrecarregada porque o pai não ajuda, e o pai sente que tá tudo bem porque a mãe não falou nada. Então vira uma bagunça, eu acho, principalmente quando nasce uma criança, né? Toda vez que muda alguma coisa, acaba que os combinados anteriores, eles não deixam de se fazer sentido, e a gente às vezes esquece de fazer novos combinados. E aí, em geral, a mulher fica chateada, o homem não sabe que ela tá chateada, e vira esse caos. Então, quando você alinha, nasceu a criança, olha, meu amor, eu vou agora ficar de licença maternidade, eu vou cuidar da criança durante o dia, mas eu espero que você, quando chegue, lave a louça. Pronto, tá alinhado, né? Aí a gente não cria aquela expectativa de que, poxa, mas não é possível que ele não tá vendo a louça na pia. Gente, homem, né? Eles não percebem mesmo. Tem algumas nuances que fazem parte da mulher, né? Fazem parte da percepção feminina, né? Biologicamente falando. Então a gente precisa falar, amor, eu espero que você lave a louça quando você chegar. Essa é a minha expectativa. Vamos combinar que você vai lavar a louça quando você chegar? Ok, está alinhado, pronto, né? E aí a gente não deixa de ficar com uma expectativa não atendida simplesmente porque ela não foi falada, porque ela não foi alinhada, entende? Então, vocês percebem como que o alinhamento, ele permite com que nossa vida seja mais leve? E aí se, poxa, nossa, tá ficando pesado para mim lavar a louça todo dia, a hora que eu chego, o marido fala. Então, ele vai alinhar com a esposa, amor, eu não dou conta de fazer o jantar e lavar a louça e tudo. O que a gente pode fazer? Vamos contratar alguém para ajudar em casa? Vamos comprar uma máquina de lavar a louça? Entende? Então são alinhamentos, mas as pessoas elas precisam conversar. A gente precisa externalizar aquilo que a gente está sentindo. Se a gente não externaliza aquilo que a gente está sentindo, é muito difícil do outro adivinhar. Né? Do outro adivinhar o que você está sentindo e o que você espera dele. E aí vira aquela bagunça.
E uma outra coisa, né? Às vezes você pode estar pensando assim, ah, Marcela, mas o meu marido, meu noivo, enfim, ele não me ouve, ele não concorda com as coisas que eu falo, a gente não consegue chegar a um consenso. Como que eu faço? Como que eu chego a um consenso? Não tem jeito, galera. Tem que chegar a um consenso. Se não chegar ao consenso, vou te dar uma dica, nem casa. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Cris Junqueira, que era uma das fundadoras do Nubank, que ela fala assim: a decisão mais importante que você vai ter na sua vida é com quem você vai se casar. Não é a sua profissão, não é se você vai ter filho ou não, e não é onde você vai morar. É com quem você vai se casar. Porque isso vai ditar todo o seu futuro. Se você não consegue chegar a um consenso antes de casar, não casa. Só casa depois que tiver um alinhamento muito claro sobre o que vocês querem para a vida a dois. E o casamento, ele tem que ser convergente. As pessoas que estão envolvidas ali naquele relacionamento, elas têm que ficar cada vez mais parecidas. Eu vejo o casamento se desfazendo porque as pessoas estão ficando cada vez mais distantes e cada vez mais diferentes uma da outra. E não é isso, galera. Se você começar a ver que você está ficando muito distante do seu marido, as ideias estão muito diferentes e tudo, você precisa parar, precisa conversar e realinhar. A gente né, precisa sempre, eu acho que a solução de tudo é conversa. Conversa, mas eu converso, não chego a um consenso. Conversa mais. Conversa, dá um tempo para o outro assentar aquilo, dá um tempo para ele assentar aquilo, para você assentar o que ele falou. E, assim, conversar, não é só falar, é ouvir também. Porque, às vezes, nós, mulheres, a gente fica numa posição de que, eu falo, mas ele não me escuta. Eu falo, mas ele não faz. Mas será que você está ouvindo também ele? Você está ouvindo a parte dele? Mas ele não fala. Você está deixando ele falar? Né? Então essa conversa não é um monólogo, é um diálogo, é você falar o que você quer e você ouvir o que o outro quer e vocês juntos chegarem então a um alinhamento do casal. Então, não tá tendo consenso? Conversa. Não conseguir? Conversa de novo. Não conseguir? Conversa, até conseguir chegar a um acordo, tá? Precisa haver um acordo, precisa haver um alinhamento de longo prazo que vai ser, então, passado para um alinhamento de curto prazo e dê tempo ao tempo. Conversa e dá tempo, conversa e dá tempo, conversa e dá tempo. Ouve e fala, fala e ouve, tá? Então, isso é muito importante para que haja esse alinhamento. Não é fácil, né? Mas é totalmente possível. Nenhuma relação é fácil. Você é muito diferente do seu esposo, né? Vocês têm criações completamente diferentes, mas quanto mais você conversar, quanto mais você alinhar, mais parecidos vocês vão ficar. Hoje, por exemplo, eu e o Felipe, quando a gente se conheceu, a gente gostava de algumas coisas em comum, sim, mas tinha coisas banais, por exemplo, comida, coisas que eram muito diferentes. Hoje a gente é muito parecido. Onde a gente gostava de ir, por exemplo, os lugares que a gente gostava de frequentar, era muito diferente. Hoje em dia é praticamente igual. Então precisa haver essa sinergia entre o casal. E por fim, eu quero falar aqui com vocês o seguinte: a gente precisa. Na verdade, antes disso, duas outras coisas que eu lembrei aqui agora. Primeira coisa, uma vez que você tomar uma decisão entre casal, ainda que os dois tivessem opiniões diferentes, uma vez que foi tomada a decisão, agora a decisão é do casal. Não existe mais decisão sua e minha. Então, vamos supor, a gente está na dúvida se reforma o nosso apartamento, tá? A esposa quer reformar e o marido não quer reformar. E aí, os dois conversam e alinham que a reforma não vai ser agora, vai ser daqui a 1 ano. Uma vez que essa decisão foi tomada entre os dois, que foi alinhado, que essa decisão foi tomada, agora a decisão é dos dois. Não adianta a mulher ficar falando, mas tá vendo? Eu tô falando que esse apartamento tá feio, o tempo todo jogando na cara do outro que a decisão tomada foi a errada. Foi tomada a decisão, pronto, não existe mais opinião minha e opinião sua. Agora é a opinião do casal. Uma vez que a decisão está tomada, a decisão é dos dois e não existe mais as opiniões anteriores. Faça isso e você vai ver sua vida
mudar completamente, tá? Fica a dica. E a outra coisa é que é muito difícil a gente querer mudar o outro, né? Ah, Marcela, mas o meu marido não me ouve tudo, ele não concorda com nada que eu faço e tudo. É muito difícil a gente mudar, e a gente não precisa ficar tentando mudar o tempo todo. O que a gente tem que fazer? Alinhar, conversar, falar o que você espera, dar o exemplo, né? Ser você a mudança. Não adianta você falar assim, nossa, meu marido tá fora de forma, ele come demais, ele não vai na academia. Então seja você a primeira a fazer, seja você a primeira a mudar o seu corpo, os seus hábitos. E aí você vai ser o exemplo para ele mudar também, tá? E a gente muda o tempo todo, né? As pessoas mudam o tempo todo, mudam de opinião, mudam de ideia, mudam de hábitos. E aí você vai se transformando primeiro, depois o outro, vendo a sua transformação, ele vai se transformar também, tá? E sempre conversando, alinhando, colocando as expectativas. E por fim, o que eu quero falar é o seguinte: blinde o seu ambiente. O ambiente é muito, 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 muito importante para tudo na vida, para a nossa mente, para o que a gente pensa e também para o casamento. Então, blinde o seu casamento. O casamento já é difícil demais, o relacionamento já é muito difícil por si só, por ser uma relação entre duas pessoas diferentes. Se você ficar deixando outras vozes entrarem dentro do seu casamento, da sua família, isso é muito ruim, né? Isso pode causar grandes problemas. Então, blinde as coisas que você ouve, as pessoas que você convive, as pessoas que a família convive, né? Se a mãe de um tá falando demais, diminui um pouco o contato, vai menos na casa dela. Você tá dando muito palpite no casamento. O casamento é de duas pessoas, não é da mãe, da sogra, do papagaio, da vizinha, do primo, da prima, não. É de duas pessoas. O casamento é entre duas pessoas. Blinde o que você ouve. Mude as suas amizades. Gente, não tem coisa pior. Outro dia eu tava lá no prédio, tinha uma pessoa casada, uma vizinha casada, conversando com uma amiga solteira falando sobre que estava pegando homem, que estava isso, que estava na balada e tal. Isso é terrível, terrível, terrível. Você tem que blindar a sua mente, senão a vida dela lá na balada vai começar a ser boa, parecer boa demais, enquanto você tem o seu marido que às vezes é chato dentro de casa, você tem um tanto de problema dentro de casa, você começa a ouvir o fantástico mundo da outra, que está numa realidade completamente diferente da sua, você começa a achar que a grama dela é mais verde. Então se blinde, escolha bem as suas amizades, escolha bem as amizades da família, né? Escolha bem onde vocês vão estar para que interferências externas não afetem o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, tá bom? Então é isso que eu queria falar, só recapitulando aqui a questão da importância do alinhamento. Quando você tem um alinhamento de longo prazo, você consegue ter uma vida mais leve, trazendo esse alinhamento para as micro decisões ali no dia a dia. Sua vida vai ficar muito mais leve, você vai ter um relacionamento muito mais saudável e muito mais difícil, né? É muito menos provável de ter um problema ali, uma separação, enfim, uma cisão ali entre a família, tá bom? Então é isso e vejo você no próximo episódio.